Conhecer ou não aquilo que te foi dado em Cristo Jesus fará toda a diferença. O conhecimento e o poder de te conduzir a experimentar aquilo que Deus já te deu. A ignorância ou a falta de conhecimento, com certeza vai te roubar disso. Esse é um assunto importante, merece a nossa atenção e é a respeito disso que nós vamos conversar nos próximos minutos. Estou hoje em Porto Alegre, na orla do Rio Guaíba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa meditação de hoje está fundamentada na declaração de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 da sua primeira epístola e no versículo 12, quando ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quando pensamos na razão pela qual o Espírito Santo nos foi dado, e é evidente que ele veio habitar em nós com uma missão. Em Efésios 2, nós lemos que nos tornamos morada de Deus no Espírito. Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo, e há uma razão para isso. Eu costumo brincar que não é porque faltou lugar para ele no céu e ele precisava morar de graça na gente sem pagar aluguel. Ele vem com uma missão específica, ele vem com um projeto a ser executado da parte do próprio Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18, a Bíblia diz que ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Ele tem a responsabilidade de nos levar além daquela experiência que já tivemos, em direção à plenitude do que Deus planejou para nós. Então, progressivamente, ele vai trabalhando as nossas vidas para nos introduzir nessa plenitude que foi projetada para cada um de nós. E com essa responsabilidade, uma das missões que ele tem para executar dentro de cada um de nós é nos levar à compreensão, não apenas ao conhecimento, mas ao entendimento daquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus. Não adianta apenas termos uma herança e um legado em Deus. Não adianta apenas ele ter determinado uma nova realidade a nosso respeito, porque é isso que aconteceu. E 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Uma tradução diz: eis que se fez uma realidade nova, o que tem nos levado a falar a respeito da realidade da nova criação. Toda pessoa que nasceu de novo tem uma realidade nova a seu respeito. É aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós na cruz. Determina todo um legado a ser vivido e experimentado em Deus. Mas se essas coisas simplesmente se transferissem de forma automática para as nossas vidas, apenas com a conversão, não haveria necessidade do Espírito nos levar a entender o que nos foi dado. Se não houvesse necessidade de entendimento para então experimentar o que nos foi dado, ele não trabalharia em nós nesse sentido. E se essas coisas que nos foram dadas simplesmente se transferissem automaticamente numa espécie de download espiritual, também não haveria necessidade de que o Espírito Santo nos levasse a entender, porque nós simplesmente saberíamos, mas porque não é automático. E porque é necessário primeiro entender para depois se viver, então o Espírito Santo veio trabalhar isso em nós. Conhecer ou não aquilo que nos pertence, entender ou não aquilo que nos foi dado, fará toda a diferença nas nossas vidas. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Quando aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo chega do trabalho, vê a festa da recepção do irmão mais novo que havia retornado, ele fica muito chateado e ele não quer entrar participar da festa. Quando o pai sai para conversar com ele, ele demonstra a sua indignação, dizendo: este teu filho, que desperdiçou a herança vivendo de uma forma dissoluta, é recebida com festa e você preparou para ele o novilho cevado. Mas aquele irmão mais velho, desabafando, diz: eu tenho te servido todos esses anos e você nunca me deu um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Naquele momento de desabafo, o pai olha para ele e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. O pai olha com a cara de quem não está entendendo e diz: você estava esperando eu te dar um cabrito? Todos os meus rebanhos são teus, tudo aquilo que é meu é seu, você é meu filho, você tem uma herança, você poderia ter pego quantos cabritos quisesse, ter comido churrasco com seus amigos a hora que quisesse, mas é evidente que a falta de entendimento do lugar que aquele filho tinha na família, a falta de compreensão do que de fato lhe pertencia, não lhe permitiu desfrutar daquilo que era dele. De forma semelhante, a palavra de Deus nos mostra que, se por um lado a ignorância nos priva do melhor de Deus, por outro, o conhecimento nos permite viver a plenitude do que Deus tem.
Eu tinha 15 anos de idade e me lembro de ter lido um livro do Kenneth Hagin chamado O Nome de Jesus. Ali ele comenta uma história, um ocorrido que teria acontecido com Charles Spurgeon. Especificamente na página 57 do livro, ele comenta, e eu quero ler exatamente como está escrito. Certa ocasião ele foi chamado à casa de uma idosa, a qual estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento e uma moldura pendurado na parede e perguntou à mulher: "É seu?" Ela disse que sim e explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a condessa morrer, ela me deu isso. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive muito orgulho desse papel, por isso mandei colocar nessa moldura. Está pendurado na parede desde a morte dela, que já faz 10 anos. Spurgeon perguntou: "A senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto?" "Oh sim", respondeu a mulher, que nunca aprendera a ler. "É só cuidar para que eu o tenha de volta." Spurgeon levou o documento às autoridades, as quais já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa alegara uma casa e dinheiro à sua empregada. Aquela mulher morava em um casebre de um só cômodo, feito de caixas de madeira, e estava passando muita fome. No entanto, tinha pendurado na parede um documento que autorizava a receber todos os cuidados e a morar em uma casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros e pertencia a ela. Spurgeon ajudou-a a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tão bem a ela quanto poderia ter feito antes. Acho que isso é um exemplo daquilo que tem acontecido a grande parte do mundo evangélico, conclui ele. Moramos em um casebre desmoronado, espiritualmente falando, enquanto deixamos sobre a mesa em algum canto a nova aliança. Temos orgulho dela, mas nunca nos damos ao trabalho de descobrir aquilo que nos pertence, segundo ela nos assegura. Como eu disse, com apenas 15 anos de idade, ao olhar para essa ilustração, eu tomei uma decisão. Eu não quero ser alguém semelhante a essa mulher, que se orgulha da palavra de Deus, do testamento que Jesus nos legou, mas que não conhece aquilo que é nosso. Qual é o poder que a ignorância, a falta de conhecimento do que nos foi dado gratuitamente produz? Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o profeta, falando da parte de Deus, diz: "O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento." A ignorância, a falta de conhecimento da parte de Deus, ela tem nos privado de viver o melhor de Deus. Por outro lado, Jesus diz em João 8,32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Normalmente nós costumamos usar a expressão "a verdade liberta", mas essa frase não está completa, é o conhecimento da verdade que liberta. Jesus diz que é conhecer a verdade que nos permite, de fato, sermos livres. E o conhecimento da verdade só pode ser adquirido de uma forma, de uma maneira. Nós precisamos de relacionamento com a palavra de Deus. Precisamos ler e examinar as Escrituras. Precisamos nos aprofundar na leitura, no estudo, na meditação dessa bendita palavra da verdade. Porque ela nos apresenta aquilo que nos foi dado gratuitamente. Agora, conhecer isso é apenas um passo. Porque nós podemos ter a informação e ainda assim não experimentar muita coisa só com a informação. Quando a Bíblia diz que o Espírito nos foi dado a fim de compreendermos o que Deus nos deu gratuitamente, significa que além de tomar conhecimento, nós podemos viver um nível de compreensão. Eu gosto de dizer que a leitura bíblica ela traz a informação do que nos pertence, mas o Espírito Santo ele tem o poder de turbinar essa informação, transformando ela em revelação, que é consciência espiritual. A Bíblia fala de 2 tipos distintos de conhecimento. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, diz: "Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não é desse modo que o conhecemos." Então há 2 tipos de conhecimento. Segundo a carne, conhecimento natural, humano, e esse outro modo, que Jesus, em Mateus 16, diz a Pedro: "Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus." O outro nível de conhecimento é revelação. Revelação não é a mera descoberta de algo que não conhecíamos. Muitas vezes é a capacidade de entender de forma espiritual aquilo que às vezes só conhecemos no nível da nossa mente, no nível da nossa razão. Então nós precisamos da responsabilidade de buscar o conhecimento bíblico, em primeiro lugar, porque o Espírito Santo trabalha em cima dessa matéria-prima, que é a informação da palavra de Deus. Em João 14, 26, Jesus disse: "O Espírito Santo vai guiar vocês à verdade", mas ele diz: "Ele vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho dito." Se os discípulos não ouvissem o que Jesus estava falando, o Espírito Santo não teria nada para fazê-los lembrar, porque ele trabalha em cima da matéria-prima da palavra de Deus. Então, é nossa responsabilidade nos encher da palavra. Em Colossenses 3,16 a Bíblia diz: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo."
Ela não vai simplesmente ser transferida para mim e a sua mente enquanto dormimos. Nós precisamos gastar tempo com a palavra. Não apenas ler, mas meditar nele de dia e de noite. E depois de cumprirmos a responsabilidade de buscar o conhecimento. Como diz Provérbios 18:15, o coração do sábio adquire o conhecimento. O ouvido dos sábios procura o saber. É nossa responsabilidade adquirir e procurar o conhecimento e o saber, nos envolvendo com a palavra de Deus. Mas depois disso, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe a consciência dessas verdades no nível profundo, no nível da percepção espiritual. E a combinação do entendimento nas Escrituras de quem nós somos, do que nós temos, do que nós podemos em Cristo, com essa ação do Espírito vivificando a palavra, trazendo uma compreensão espiritual, ela terá um efeito poderoso, será o que eu classificaria como uma química explosiva. Ele pode mudar completamente, não apenas a nossa realidade interior, mas a nossa realidade do lado de fora, nas circunstâncias. Porque a compreensão daquilo que nos pertence, quando ela é alcançada, ela produz fé. E a expressão da fé muda completamente a nossa realidade, as circunstâncias à nossa volta e nos permite viver não apenas de modo parcial o que Deus tem para nós, mas de forma completa. Gaste tempo para descobrir o que te pertence. Na verdade, aquilo onde eu e você gastamos tempo revela o que para nós é importante. Gaste tempo com a palavra. Se permita conhecer aquilo que é seu e deixe o Espírito Santo trabalhar em cima disso. Com certeza, sua vida vai mudar completamente e você poderá dessa maneira experimentar a plenitude do que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe.